Leitura da Palavra de Deus. Ester, capítulo 8, versículo do 1 ao 17. Edito do rei em favor dos judeus. Nesse mesmo dia, o rei deu a rainha Ester a casa de Amã, o perseguidor dos judeus. E Mardoqueu foi apresentado ao rei, pois Ester lhe havia declarado o que ele era para ela. O rei tirou o anel que tinha tomado de Amã e o entregou a Mardoqueu. E Ester entregou a Mardoqueu os cuidados da casa de Amã. Ester voltou para falar com o rei. Caiu diante de seus pés chorando e suplicando que fosse afastada a maldade de Amã, o agagita e o plano que havia tramado contra os judeus. Logo o rei estendeu o cetro de ouro e Ester se levantou, colocando-se em pé na presença do rei, e disse: Se parecer bem ao rei, se alcancei favor diante de seus olhos, se lhe parecer justo o meu pedido e se lhe parecer agradável, que sejam revogadas por escrito as cartas que Amã, filho de Amadates, o agagita, mandou escrever, ordenando que fossem exterminados os judeus de todas as províncias do rei. Como poderia eu contemplar o mal que atingiria meu povo? Como poderia contemplar a destruição da minha gente? O rei Assuero respondeu à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: Eu já dei a Ester a casa de Amã e mandei enforcá-lo, porque ele queria prejudicar os judeus. Agora, em nome do rei, escrevam aos judeus o que vocês acharem melhor e selem o escrito com o anel do rei. Todo documento redigido em nome do rei e selado com seu anel é irrevogável. Então os escribas do rei foram convocados no dia 23 do terceiro mês, chamado Sivan, e seguindo as ordens do Mardoqueu, foi redigido um documento dirigido aos judeus, aos satrapas, governadores e os oficiais das províncias, 127 províncias, que se estendiam desde a Índia até a Etiópia. O documento foi mandado a cada província, na escrita de cada uma, e a cada povo em sua língua, e aos judeus em sua escrita e língua. Foi escrito em nome do rei Assuero e selada com o anel real. E cartas com ele foram levadas por correios montados em cavalos velozes e da estribaria real. Nelas o rei concedia aos judeus, em toda a cidade onde estiveram, o direito de se reunir e defender suas vidas e de exterminar, matar e aniquilar qualquer pessoa armada, de qualquer povo ou província que os atacasse. A eles e às suas crianças e mulheres, permitia-lhes ainda saquear-lhes os bens. Isso ocorreria num único dia, em todas as províncias do rei Assuero, isto é, no 13º dia do 12º mês, chamado Adar. Decreto real. Esse é o texto do documento. O grande rei Assuero, aos satrapas, aos 127 províncias que se estendem da Índia à Etiópia, e aos que são fiéis aos nossos interesses, saudações. Muitos homens, quanto mais honrados pela suma generosidade dos benfeitores, mais se embebecem e procuram não só fazer o mal a nossos súditos, mas, incapazes de se contentarem, tratam de tramar contra seus próprios benfeitores. Eles não só eliminam a gratidão do meio dos homens, mas, embriagados pelos elogios de quem ignora o bem, julgam que podem fugir de Deus, que tudo vê, e da sua justiça, que odeia o mal. Muitas vezes aconteceu que um conselho dessas pessoas, a quem foi confiado o controle dos assuntos públicos, tornou muitos daqueles que detêm o poder cúmplices de derramamento de sangue inocente, responsáveis por calamidades irremediáveis, com raciocínios enganosos e cheios de maldade. Eles enganaram toda a boa-fé dos soberanos. Não é necessário recorrer às antigas histórias. Basta abrir os olhos e examinar as ações hoje realizadas por tantos governantes injustos.
Para o futuro, procuraremos assegurar em favor de todos os homens um reino sem perturbações, em paz, fazendo mudanças oportunas e julgando com firmeza e equidade os casos que nos forem apresentados. Isso foi o que ocorreu com o macedônio Amã, filho de Amadates. Na verdade, um estrangeiro em relação ao sangue dos persas e muito afastado da nossa bondade. Ele foi acolhido por nós como hóspede, recebeu a amizade que dedicamos a todos os povos, a ponto de até ser chamado nosso Pai, e ver todos se ajoelhando diante dele, como aquele que é o segundo junto ao trono do rei. Porém, ele não foi capaz de conter seu orgulho e planejou tirar-nos o poder e a vida, com raciocínios sutis, mas falso. Ele pediu a morte para Mardoqueu, nosso salvador e benfeitor constante, e também para Ester, irrepreensível companheira no trono, juntamente com todo o seu povo. Ele achava que assim nos isolaria e passaria o governo dos persas para os macedônios. Mas nós achamos que os judeus condenados ao desaparecimento por esse criminoso terrível não são malfeitores e vivem segundo suas leis justíssimas. Eles são filhos de Deus Altíssimo, do excelso Deus vivo, que dirige o reino de modo maravilhoso em nosso favor e de nossos antepassados. Então vocês farão bem não obedecendo ao decreto enviado por Amã, filho de Amadates, porque seu autor foi executado junto às portas de Susa, com todos os seus familiares. Este foi o digno castigo que Deus, aquele que governa todos os acontecimentos, rapidamente fez recair sobre ele. Publiquem cópias desta carta em todo lugar e deixem os judeus continuarem a seguir livremente suas próprias leis. Além disso, apoiem os judeus para que eles possam se defender de todos aqueles que o atacarem no tempo da aflição, isto é, no dia 13º do 12º mês, chamado Adar. Porque Deus, Senhor de todas as coisas, transformou esse dia de tragédia em dia de alegria para o povo escolhido. E quanto a vocês, judeus, celebrem esse dia memorável com toda solenidade entre as festas de vocês, para que hoje e no futuro ele seja uma salvação para nós e para os amigos dos persas, e uma lembrança da ruína para os nossos inimigos. Toda cidade e região que não seguir estas disposições será totalmente devastada pela espada e pelo fogo, e será proibida aos homens e evitada pelos animais e pássaros. O dia dos Purim. O texto do decreto, como força da lei para cada uma das províncias, se tornaria público, para que os judeus se preparassem a fim de se vingarem de seus inimigos nesse dia. Os correios montaram cavalos reais e partiram rapidamente para executar a ordem do rei, e o decreto foi promulgado na fortaleza de Susa. Mardoqueu saiu da presença do rei com vestes reais, de cor violeta e branca, uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e de púrpura. E a cidade de Susa saltava de alegria. Para os judeus foi um dia de luz e alegria, júbilo e triunfo. Em cada província e em cada cidade, aonde chegava a palavra do rei e seu decreto, os judeus se alegravam com banquetes e festas. Muitos dos povos da terra se tornavam judeus, porque o temor dos judeus havia caído sobre eles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.